Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão. Tudo bom? Tá dando para ouvir? Dá um ok, gente, ver se tá dando para ouvir. Se o som tá saindo. Que benção, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, irmãos. Nos ajuda aí. Tá assim? Tá bom então. Glória a Deus. Esperar mais alguém entrar. Como combinado, né? Que hoje nós estaremos fazendo uma live 9 horas. E estamos um pouquinho atrasados, mas chegamos, graças a Deus. Glória a Deus. Vamos compartilhando aí, irmãos. Me ajuda. Para que a gente possa aumentar o número de pessoas. Eu tenho uma palavra de Deus muito boa para a nossa vida nessa noite. Eu preciso compartilhar. Isso, irmão. Vai compartilhando aí. Vai chamando o povo para assistir. Vai ajudando aí. A paz do Senhor, varão. Paz do Senhor, Luiz. Tudo bom? Bom tempo que a gente não se vê, né, meu amigo? Deus te abençoe, tá bom? Isso, vai convidando aí, irmãos. Eu preciso entregar uma palavra de Deus boa para a nossa vida. Será um divisor de águas sobre a nossa vida nessa noite. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, irmãos. Vamos convidando. Vamos convidar o povo. Vamos convidar o povo para o povo vir. Preciso aumentar esse número aí. Glória a Deus. A última live nossa deu um total de mais de 500 visualizações. Deus tem abençoado muito. Deus tem abençoado muito as nossas vidas. Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco. Tem algo forte de Deus para a nossa vida nessa noite, irmãos. Texto bênção demais. E eu preciso que aumente o número de pessoas. Isso, irmã Luciana, vai convidando os irmãos, vai marcando aí. Convida os irmãos, convida. Marca alguém aí, vamos subir nesse número aí. Precisamos compartilhar algo de Deus aqui com os irmãos. Isso. Vai compartilhando aí. Compartilha aí, irmãos. Não vamos deixar esse número cair, não. Precisamos entregar algo de Deus aqui nessa live. Algo de Deus. Juninho, meu amigo. Juninho, cantor topper. Meu pai do céu. Menino é bom. Menino é ótimo. Vamos lá, irmãos. Preciso isso. Vai aumentando o número aí. Vai aumentando o número. Aumenta o número aí. Isso, irmã Luciana. Marca todo mundo. Marca todo mundo. Precisamos chegar ao número máximo possível de pessoas para que nós possamos abençoar vidas. Eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida. Leandro, que Deus te abençoe. Tá bom? A paz do Senhor. Ô Juninho, compartilha aí, amigo, vai. Marca alguém. Marca a Paula. Marca teu pastor. Marca todo mundo. Eu tenho uma palavra de Deus muito boa, irmãos.
sobre fidelidade, sobre ser fiel. Fidelidade. Eu preciso verbalizar essa palavra hoje, irmãos. Isso, tá subindo. Glória a Deus. Flávia, compartilha aí, Flávia. Ingrid, compartilha aí. Vou aumentando, gente. Eu preciso que você, para que nós possamos chegar ao número maior. Alguém precisa ser abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai escutando um louvor. Acontece, a gente vai escutando um louvor, mas Deus está falando conosco. Isso. Vai chamando aí, irmãos. Preciso entregar uma palavra para Deus. Deus para você. Eu vou falar sobre Urias, irmãos. Sobre Urias. Urias. Quem é Urias? Servo de Davi, soldado de Davi. O tema é Urias, o soldado fiel, irmãos. Compartilha aí para a gente chegar lá, mais pessoas ouvir isso, essa palavra. Palavra essa que é a de toda a aceitação. Marcelo, que Deus te abençoe. O rapaz Reinaldo, Deus te abençoe, Reinaldo. Trabalhamos juntos. Glória a Deus. Rafaela. A Luciana tá marcando todo mundo. Isso. Tem mais gente aí, irmãos. Até minha esposa entrou, irmãos. Vamos lá. Eu preciso orar. Meu mestre, pastor Fábio. Glória a Deus. Pastor Fábio. Varão valoroso. Vamos lá, gente. Preciso... Pai do Senhor, meu mestre. Bom. Falar com você assistindo é difícil, hein? Falar com você assistindo é difícil. Mas vamos lá, irmãos. Eu preciso... Enquanto isso, vai botando o nome da tua família aí pra gente orar. Alexandre, Fábio Alexandre. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem sabe, né? No final do vídeo eu chamo alguém para participar. Vamos lá, irmãos. Nós vamos falar sobre isso, varão. Fica ligado aí. Convida a família. Só estou esperando entrar mais gente, que isso daqui vai ser muito sério, irmãos, que a gente vai tratar aqui hoje. Tá bom? Estamos um pouquinho atrasados. Mas conseguimos entrar. Fábio, quando passar tudo isso daí, Fábio, me leva na casa do varão valoroso. Tá bom? Tá travando? Isso, Maicon. Isso, irmãos. Vai aí. E eu te amo. Vamos orar? Vamos orar para iniciar, irmãos. Tudo no reino de Deus é com oração. Tá bom? O som tá bom? O som tá bom? Vê se o som tá bom, irmão. Faz um ok para mim. O som tá saindo bem? O som tá saindo bem? Dá um ok aí pra mim, fazer um favor. O som tá bom? Isso. Tá travando, pastor Fábio?
Tá travando ainda? Isso, irmão. Vai colocando o nome aí dos irmãos, da família. Vamos orar. É tempo de guerra. É tempo de peleja. É tempo de batalha. Vamos guerrear. Sim, estaremos orando. Isso, Luciana. Compartilha aí. Isso, está subindo o nível. Isso, meu pastor. Muito obrigado. Compartilha aí para os grupos. Tá bom? Compartilha para a sala de vídeo. Compartilha aí, irmãos. Precisamos chegar a um número razoável. Não sou tão popular na rede social, não, né? Mas minha amiga Luciene, Deus te abençoe, tá bom? Compartilha aí. Eu não sou muito popular em rede social, não, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos orar, irmãos. Renatinho, Deus te abençoe, velho. Tá bom, Fábio. Deus te abençoe, meu amigo. Tá bom? Vamos orar, irmãos. Vamos. Fecha teus olhos, se tu puder. Se tu puder, fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Precisamos orar nessa noite para dar início. Tá bom? Porta de emprego para tua esposa. Tá bom, Renatinho, nós vamos orar. Deus é o dono da chave, né? Deus é o dono da chave, é Ele que está com a chave. Vamos lá, vamos orar, Senhor, nosso Deus, bendito Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor, por este momento que estamos aqui nessa live, na Tua presença. Os meus irmãos que estão do outro lado, Senhor, nas suas casas, nos seus lares. Ó Deus, no isolamento, Senhor, tome em Tuas mãos. Pai, nessa noite te pedimos, ó Espírito Santo, vai de encontro a cada pessoa, até onde essa live chegar, Senhor. Que o Senhor venha falar, Senhor, aos corações, que o Senhor venha edificar a nossa vida, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, te pedimos nesta noite, já te agradecemos em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá, irmãos, compartilha aí. Precisamos chegar a um número bom. Eu vou falar daqui a pouco uma palavra de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 11, tá bom? Capítulo 11, a partir do versículo 14. Tu que tem Bíblia, pega ela. Nós vamos falar sobre Urias, tá bom? Urias, o soldado fiel. No tempo difícil, ser fiel, tá bom? No tempo de crise, ser fiel. Vamos lá, vamos adorar a Deus. Eu ainda não sou cantor, né? Quem sabe? Vai que cola. Glória a Deus. Isso, irmãos, preciso... Vamos lá. Tudo é possível, irmãos. Tudo é possível. Você diz eu não posso. Você diz eu não aguento. Vamos ler, irmãos. Vamos ler uma palavra aqui, irmãos. Hoje eu vou ser breve. Hoje eu vou ser breve, tá bom? 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias,
Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja e deixe-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. O tema, a temática que queremos falar nessa noite é Urias, o soldado fiel. Urias, o soldado fiel. Todos nós conhecemos, você conhece esse texto. É um texto muito interessante, porém um pouco covarde, né? Um texto conhecido de todos nós. Falar de Davi é falar de um menino que tinha apreço pelas ovelhas do seu pai, apacentava as ovelhas do seu pai, obedecia a seu pai Jessé em tudo. Falar de Davi antes do trono é falar de um menino que mata um gigante e fica reconhecido por matar um gigante. Ainda que o povo, os soldados de Israel estavam todos com medo, Davi ele vai guerrear contra esse gigante. E ele então arranca a cabeça do gigante, dando vitória a Israel. Passado o tempo, Davi ele começa a ser escudeiro de Saul. Ele trabalha com o pai, cuidando das ovelhas, e também cuida das armas de Saul. E passado o tempo, Davi vai ser soldado de Saul. Davi está crescendo no exército, Davi está ganhando espaço no reinado de Saul. Davi está crescendo e o tempo passa. Davi vai fazer aliança com Jonathan, o príncipe, filho de Saul. O tempo vai passando e Deus rejeita Saul como rei sobre Israel. Depois de rejeitar Saul como rei, o próprio Deus vai dizer que o rei Saul já não agradava mais ele e que Samuel estava com pena de Saul. O próprio Deus vai dizer: Samuel, tendo eu rejeitado Saul como rei sobre o meu povo, sobre a minha nação, Israel, Saul já tinha feito, desobedecido a Deus. Deus tinha ordenado ele que matasse todos os inimigos e então ele vai ser imparcial, e imparcialidade no reino de Deus não existe, irmão. Imparcialidade no reino de Deus não existe. E Deus então vai dizer para Samuel: tenho eu rejeitado, já tenho eu provido um rei sobre o meu povo, um homem segundo o meu coração. Chega na casa de Jessé, Jessé apresenta os filhos que são formosos, são de guerreiro, são fortes, e o menino Davi está apacentando as ovelhas do seu pai. O texto é muito bem claro, irmãos. Ele vai dizer que Davi ele é ungido perante os seus irmãos na casa do seu pai. Passado um tempo, Saul já não tem mais o Espírito de Deus, e isso é um problema para o ser humano, não ter a presença do Espírito Santo. Como diz Paulo Neto: pode ter ouro, pode perder prata, pode perder tudo, pode perder amigo, só não podemos perder a presença de Deus. E o tempo passa, então Saul vira inimigo de Davi. A partir do capítulo 20 de 1 Samuel, Davi e Jonathan ele vai fazer uma aliança, e esta aliança vai dar livramento a Davi. Essa aliança vai esconder Davi, essa aliança vai proteger Davi. Em um certo tempo vai acontecer uma festa da lua nova, e nesse tempo
Davi teria que se apresentar a Saul, teria que jantar num banquete com Saul. E sabendo Davi que Saul estava doido para matá-lo, ele vai pedir Jonathan para que não compareça a esse banquete. E Jonathan então concede. Jonathan tem a misericórdia e concede que Davi não vai ao banquete, não vai à festa. Mas só que o mesmo Davi que agora está pedindo misericórdia, ele não é rei, ele é servo. Davi, ele é servo de Jonathan e ele está pedindo misericórdia. Mas só que o tempo passa, Saul morre, Jonathan morre, e agora quem vai reinar é Davi. Davi ganha as guerras, Davi ganha as pelejas, Davi conquista reinos, Davi cresce, Deus faz Davi crescer. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas se você perceber e ler com muita atenção, você vai ver que no capítulo 11 de 2 Samuel, o primeiro versículo vai dizer que é primavera. E esse período era o período que os reis iam para a batalha. Por que nesse período que os reis iam na batalha? Porque era um tempo favorável, era a primavera, e era um tempo ao qual tinha um bom tempo e também tinha disponibilidade de uma provisão, de uma colheita, para que pudesse alimentar todo o exército. Era uma época propícia para ir para a guerra. Mas só que Davi, ele não vai à guerra. Davi, ele fica no palácio. Todos os reis iam à guerra primavera, mas só que Davi decidiu ficar no palácio. E isso vai encarretar vários problemas. Por quê? Primeiro, Davi teria que estar na peleja. Davi é homem de frente. Davi é rei. Davi é responsável pelo reino de Israel. Então Davi teria que estar na frente. Segundo, Davi vai para o terraço e ele vai olhar Batseba tomando um banho. E ele vai desejar no seu coração, como Jesus vai dizer, que aquele que deseja no seu coração com outra mulher ou já adulterou com ela. E Davi então ele deseja, ele pergunta quem ela é e manda trazê-lo. Repara que quando Davi era servo de Jonathan, ele pedia misericórdia para que o pai dele, Saul, não viesse matá-lo. Mas só que Davi agora é rei, Davi manda. A história muda, o quadro muda. Davi não é mais servo, Davi é rei. E nesse período que ele está olhando a mulher tomar banho, ele vai se deitar com ela. Ele vai cometer ato de adultério. E Urias, marido de Batseba é neta de Aitofel, um dos conselheiros de Davi, o homem a qual tinha toda a estratégia militar, dava a Davi, aconselhava Davi, e agora ele vai adulterar com a mulher de Urias. Urias está na guerra. Urias está lutando as guerras de Davi. Urias está batalhando por Davi. Mas no período que Urias está batalhando por Davi, pastor Patrício, escuta essa. Davi está se deitando com Batseba. Enquanto Urias está lutando as guerras de Davi, Davi está deitando com a mulher de Urias. Olha a infidelidade de um rei, irmãos. Davi, quando era servo, era fiel a Jonathan. Davi, quando não tinha destaque, não tinha posição, não tinha todo essa responsabilidade, Davi era fiel. Mas depois que Davi assume o trono, Davi não é mais aquele Davi que era fiel para com os seus súditos, ou melhor, os seus amigos. E vai acontecer algo muito difícil
para mim entender esse texto. Porque Davi está lutando, Urias está lutando as guerras de Davi, e Davi está deitado com a mulher de Urias. Olha a traição que Davi está cometendo contra Urias. Urias está guerreando, pelejando, lutando, batalhando, dando a sua vida pelo rei. Mas o rei está deitando com a mulher dele. Mas só que isso ainda não é o pior. O pior é que Davi, além de cometer o ato de adultério, ele descobre que engravidou. E vai tentar cobertar de qualquer jeito essa gravidez. Essa gravidez inesperada depois de um ato de adultério, Davi está tentando esconder. E ele teve uma ideia. Qual é a ideia? Chama Urias e faz que ele volte para sua casa. Ele se deita com a mulher e leva a culpa que o filho é dele, que o filho foi ele que fez. Mas só que Urias não desce, Urias fica no palácio. Urias dorme na porta do palácio. Urias dorme na porta do palácio, e isso daqui mexe comigo, porque mesmo Urias voltando, ele continua fiel a Davi. Ele não muda. E o que me chama a atenção é: não precisa mudar por causa de ninguém. A gente não precisa mudar por causa de pessoas. Se tiver que mudar, muda por causa de você. Não muda porque outras pessoas mudaram. Não quebre aliança porque alguém quebrou com você. Não quebre, não destrua uma amizade se alguém destruiu a sua. Por que isso? Porque eu vejo Davi, Urias lutando as guerras dele, mas Davi sendo infiel com Urias. Davi foi um traíra. Davi foi um traíra. Irmão, isso acontece isso no nosso meio. Felizmente. Sei que essa live alguns ímpios vão ver. Alguns que não fazem parte do nosso credo vão ver. Mas existe traíra, irmãos. Tu lutas guerra, tu lutas dificuldade. Tu peleja por ele, tu peleja por ela. E quando você menos espera, você acha que vai ter... A pessoa vai ser grata, ela te trai. Ela aponta você. Ela fala do teu casamento. Ela fala da tua família. Isso é Davi. Infidelidade de um rei, irmãos. Infidelidade de um rei. E o que me chama a atenção é que mesmo Davi chamando Urias para deitar no palácio, para ir para casa, ele não vai. Ele vai dizer: meu senhor, a arca e os meus irmãos estão na guerra, então eu não posso descer. Eu tenho que continuar na peleja. Davi faz um banquete para ele levar para casa e ele diz: não vou. Dormiu fora de novo, mas não foi. Davi tentando dar um jeito para acobertar aquilo que ele havia cometido. Davi não é um adúltero. E adúltero vive na prática do adultério. Davi só teve um deslize. Davi não viveu pecando. Olha a diferença. Agora vai Davi, a ideia é: escreve uma carta e bota na mão de Urias, para Urias entregar a Joabe, o comandante do seu exército. O nome de estar na linha de frente, irmãos. O texto mesmo diz que
Joabe coloca Urias na frente da batalha dos valentes. Então dá para se entender que Urias não é homem de estar na frente. Urias não é aquele que está na linha de frente guerreando. A proposta de Davi é: coloca ele na frente, para que ele viesse ser ferido e morrer. Mas percebe uma coisa, Urias está levando a carta da sua própria morte. E ele não abre. Ele não fica curioso. Ele está indo a morrer, mas ele não abre a carta. E ele vai dar a carta na mão do comandante Joabe, da mesma maneira que Davi mandou entregar. Urias é um soldado fiel, mesmo não sabendo que vai morrer, mas ele continua fiel. Eu amo isso daqui porque o evangelho não é um credo, não é uma religião que vive de fala, mas vive de comportamento. Se fosse viver só de palavras, não seríamos cristianismo. A fidelidade de Urias é que mexe comigo. É que chama a minha atenção, é a fidelidade de Urias em meio a peleia. Davi já tinha se deitado com a mulher dele, Davi manda voltar, ele volta, ele manda descer, ele não desce, porque ele entende que os irmãos dele, os soldados estão na guerra juntamente com a Arca da Aliança, mas ele não desce. Ele continua fiel, ele continua soldado, ele continua dando a vida pelo rei, mas o rei traiu a confiança de Urias. Irmãos, percebe que Urias é um heteu que ele tem hombridade, irmãos. Quantos pastores foram traídos pelos seus ministérios? Quantos maridos foram traídos pelas suas esposas? Quantos esposas foram traídas pelas suas esposas? Quantas amizades foram rompidas por causa de traição, de infidelidade? Mas Urias está de pé, irmãos. Ele está levando a carta da sua morte. Ele está voltando para a peleja, ele está voltando para a guerra, ele está voltando para a batalha. E ele está indo morrer pelo exército a qual Davi teria que estar na guerra, mas não foi. Davi preferiu deixar a guerra e ir para a sacada do palácio. Deitar com a mulher de Urias. Soldado fiel, Urias. Sabe o que a gente está precisando? É de pessoas fiéis nesses últimos dias. Pessoa que vai até o final, que não rompe a corda, que não destrói casamento por causa de algo momentâneo, de algo passageiro, de algo que vai ser só festinha, momento, algo momentâneo. Urias é o cara que, mesmo levando a sentença dele, ele é fiel. Ele vai até o final. Ele continua. Nos dias de hoje estão precisando de um soldado assim, que continua, que não rompe a corda, que não quebra a aliança por algo momentâneo, por algo passageiro. Deus está dizendo nessa noite: continua fiel. Continua aonde, dependente do lugar que Deus te pôs, te colocou. Continua fiel a Deus. Mas só que Davi não desiste. A ideia de Davi é: mata ele. Para encobertar o meu pecado, mata ele. Para encobertar aquilo que eu fiz, mata ele. Oh, glória a Deus. Para encobertar aquilo que eu fiz ao oculto, mata ele. Para tentar tampar o meu erro, mata ele. Para Davi é melhor matar do que... Para Davi é mais fácil sujar suas mãos com sangue inocente. Irmãos, guarda isso. No nome de Jesus, guarda isso. Davi tinha muitas mulheres, não precisava de Batseba. Mas só que o desejo de Davi foi muito maior do que a fidelidade dele com o soldado.
O desejo de Davi levou ele à ruína, assim como levou também à ruína de Sansão. O desejo de Davi fez que ele viesse pecar com Batseba e ainda matar Urias. Cuidado, irmãos. Cuidado com os desejos do nosso. Cuidado com as nossas vontades nos levará à ruína. E todo pecado tem consequência. O salário do pecado é a morte. E aí Davi matou Urias. Mas só que ele traz uma crise para o seu reinado. Deus vai se irar, irmãos. Aitofel, que é conselheiro dele, vai se levantar contra ele. E a vida de Davi se torna um inferno depois dessa queda. Ele tenta esconder. Natan, profeta, usado por Deus, vai dizer: Davi, havia um viajante, e esse viajante se hospedou na casa de um senhor. E ele tinha várias ovelhas. E esse servo tinha uma ovelha só. Esse senhor veio e pegou a única ovelhinha que dormia no braço desse homem e matou e deu para o viajante. Aí Natan perguntou: Davi, o que esse homem merece? Davi encheu o pulmão de ar e disse: esse homem merece a morte. Natan rapidamente disse: esse homem é você. Esse homem é você. E agora? Aquilo que Davi pensava que estava escondido, Deus vai trazer o profeta e vai revelar aquilo que estava escondido. Durou muito tempo o pecado, durou muito tempo a infidelidade de Davi para com Urias? Não. A sentença de Deus é: Davi, a partir de hoje, a espada não partirá mais da sua casa. Olha o que vai acontecer com a família de Davi. Aminon estupa Tamar. Absalão mata Aminon. Absalão toma o trono de Davi. Olha o que aconteceu por causa de um desejo. Por causa de uma infidelidade. A casa de Davi agora se tornou um caos. Davi continua sendo um homem segundo o coração de Deus, sim. Porque ele se arrepende. Por isso que escreveu o Salmo 51. Ele vai dizer: Senhor, não há parte de mim, tira tudo, tira trono, tira ouro, tira prata, tira tudo. Só não tira de mim a tua presença. Não retire de mim a tua presença. Não tire de mim o teu Espírito Santo. Davi se arrepende. Mas se tu olhar a história, houve-se um estrago na casa de Davi. Aitofel virou inimigo de Davi. Batseba casa-se com Davi e tem um filho chamado Salomão. O tema que eu trouxe rápido para nós aqui é Urias, o soldado fiel. Dependente de quem for infiel com você, não traia você mesmo. Não traia você. Continua fiel. Vai doer? Vai. Talvez tu não pode suportar? Sim. Tu pode ficar sozinho? Pode. Mas vai valer a pena você continuar fiel. Porque o Deus que tu serve, ele não dorme. O Deus que tu serve, ele é fiel. Ainda que os irmãos de José vendam ele,
vai ter que ir a José pedir comida. Ainda que os próprios irmãos de Davi dizem que ele é presunçoso, mas foi ele que matou o gigante. Seja igual Ruth. Seja fiel com o marido e continua fiel depois que ele morrer. A fidelidade de Ruth com Noemi é uma coisa linda. Ainda que rompa a aliança, ainda que te vendam, ainda que te traiam, ainda que tentam fazer de tudo para quebrar sua fidelidade, continua. Continua. A palavra fidelidade é emonar, significa fé. Enquanto eu tenho fé, eu tenho fidelidade. Enquanto eu tenho fidelidade, eu continuo com a minha fé de pé. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Tá bom? Guarda tu com essa palavra. Fica tu com essa palavra. Vai lá e compartilha. Compartilha. Divulga para mais pessoas. Não é para mim não. É para que o nome do Senhor seja glorificado e vida seja edificada. Tá bom? Vamos orar? Falei que seria rápido hoje. Deixa eu citar alguns nomes aqui, irmãos, que estão conosco. O Sidney, mas quem? Carlos, Ingrid, Kátia, Luciana. Luciana, muito obrigado. Marcou todo mundo, né? Deus te abençoe, tá bom? Pastor Álvaro, Deus te abençoe, meu pastor. Tá bom? Luciana, não, Marlúcia. Meu pastor presidente, André Luiz, vou falar o nome todo. André Luiz Pereira da Silva. Deus te abençoe, meu pastor. Alessandra Wagner é benção pura. Wagner é o meu cantor predileto. Marcelo, que Deus abençoe você, tá bom? Glória a Deus. Samuel, meu amigo Samuel Sobral, o diácono Samuel Sobral. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Absalão Coetita com as concubinas de Davi no palácio. Tem essa ainda. Absalão deitou-se com a mulher de Davi, com as mulheres de Davi, para que todo mundo pudesse ver. A maior vergonha que Davi passou foi essa. Até maior do que perder o trono, porque o trono foi Deus que deu. E só Deus pode tirar. Isso, irmãos, que Deus abençoe vocês, tá bom? Leandro Soares, Kleber Moraes, meu vizinho, Deus abençoe vocês, tá bom? Priscila, Deus abençoe todos vocês. Patrícia, tá bom? Vamos orar, irmãos? Quem sabe semana que vem a gente volta. Ana Paula, Marileia, né? Deus abençoe vocês, tá bom? Tudo vai ficar bem, vai acabar. Vai valer a pena. Tá bom? Vai valer a pena. Glória a Deus. Deus abençoe, tá bom? Glória. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe a tua casa. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos ao Senhor por este momento ímpar, a qual o Senhor tem edificado a nossa vida através da Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua Palavra é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra na alma, nas juntas e medula, e ela é apta para discernir todo pensamento e a intenção do coração. Sem a Tua Palavra nós não conseguiremos viver. É a Tua Palavra que nos santifica, é a Tua Palavra que nos purifica, é a Tua Palavra que nos coloca de pé. E nessa noite eu te peço, Senhor, vai de encontro a cada um dos meus irmãos que participaram dessa live, os nomes que colocados, Senhor, para orarmos. Deus, te pedimos que o Senhor possa abrir porta de emprego, porque foi o pedido que fizeram aqui nessa noite. Toma, Deus, em Tuas mãos. O Senhor é o Deus que pode prover.
Senhor Deus, que pode entrar, fazer milagre onde não tem esperança nenhuma mais. Deus, toma nosso país em tuas mãos. Ó Deus, toma nossas autoridades, ilumina a mente de cada uma das nossas autoridades, Senhor. Toma também todo o planeta que está vivendo, ó Deus, esse momento difícil, Senhor, de uma pandemia, ó Deus, de um isolamento social. Ó Deus, toma em tuas mãos, que possamos sair mais forte, que possamos sair mais corajosos, que possamos sair mais valentes. Ó Deus, te pedimos nesta noite, Senhor, conforta o coração dos enlutados, aqueles que estão chorando pelo ente querido, Senhor, que partiu. Ó Deus, entregamos em tuas mãos, mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha guardar esta casa, assim como o Senhor guardou a casa do israelita lá dentro do Egito, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que todo mal seja jogado por terra, que nenhuma praga, Senhor, venha entrar na tenda dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, nesta noite te pedimos que teu nome seja glorificado, Deus, que teu nome seja enaltecido. Te pedimos nesta noite, crendo, ó Deus, na vitória, crendo na mudança, crendo na libertação, crendo na restauração, tudo para a glória do teu nome, Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, tá bom? Glória a Deus. Vamos marcar outra breve. Deus abençoe os irmãos.